E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o segundo prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, que ocorreu no ano de 1902, com o Dr. Ronald Ross, também um médico que nasceu na Índia, mas concluiu todos os seus estudos lá na Inglaterra, então ele é considerado um médico britânico. Pelo menos é assim que a gente encontra nas bibliografias, tá bem? Antes da gente entrar na obra e falar o que aconteceu nessa premiação, eu gostaria de reafirmar novamente, como falei no vídeo passado, que quem me mandar mensagem lá no direct, no Instagram, falando que é inscrito no canal, ganha um material exclusivo dessa aula. Já recebi algumas mensagens do vídeo passado e aí fica melhor para vocês fixarem tudo que a gente disse aqui. Bom, e essa premiação se refere a uma enfermidade que assolou a humanidade e ainda continua a nos perseguir, né? Uma enfermidade muito antiga, que realmente antes dessas investigações, do século XIX e XX, era muito complicado a gente saber a etiologia, né? A causa dela. Porque como já mencionamos em outros vídeos, né? Também falamos sobre a história da cirurgia, a medicina, durante a sua reformulação, né, durante a sua transição do que era uma coisa mais religiosa e mágica para algo um pouco mais filosófica e científica, ela apresentou algumas teorias, né, teorias que explicavam as causas das doenças. No começo, talvez os deuses eram indicados como a origem, né, era a fonte que punia aqueles que não se comportavam de uma maneira correta, e quando a gente começou a trazer para um plano mais natural, mais naturalista, a gente começou a acusar a dieta, o sedentarismo, até a falta de higiene, principalmente lá com os gregos e os romanos tinham alguns conhecimentos relacionados a conhecimentos sanitaristas, né, mais primitivamente, mas tinham sim, porém não a etiologia como a gente conhece hoje, ela era realmente diferente, né? E uma das teorias que explicavam por que uma doença passava de um povo até o outro, né, onde surge uma certa epidemiologia, eram os maus ares, né, os cheiros meio podres, né, putrefatos, que passavam de uma cidade até outra e contaminavam essa cidade. Então, muitos rituais que aconteciam até o século XVIII era a queima de materiais como madeira e outros materiais para espantar esses cheiros, né? A gente tem aquela famosa imagem do médico medieval durante as pandemias da peste negra, eles com aquele bico, né, de pássaro, e lá dentro daquele bico existiam perfumes e ervas que serviam, no caso, para prevenir os maus cheiros, né? Na realidade, aqueles médicos eles estavam super protegidos porque eles tinham uma capa que evitava que as pulgas que portavam lá a Yersinia pestis não chegassem até o corpo deles. Então eles ficavam prevenidos não pelos cheiros, né, como eles acreditavam, mas mais pela capa que eles utilizavam. Enfim, por que eu estou falando tudo isso? Porque a enfermidade que o Ross trabalhou foi a malária, né? Então, malária, etimologicamente, a gente já viu num vídeo que já tem aqui no canal, estou reformulando aqui, tentando falar de uma maneira mais direta com vocês. A malária, etimologicamente, significa mau ar. Então, era essa teoria miasmática que explicava a contaminação através dos cheiros, né? Só que o que acontece? A gente não pode ser muito ingênuo em pensar que a descoberta das etiologias serviam somente para o benefício da humanidade. Também serviam para o benefício da humanidade, mas quando a gente descobre quem são os vetores e quais são os causantes das doenças, a gente pode desenvolver uma imunidade, desenvolver uma prevenção e pode fazer coisas ruins, né? Os humanos fazem esse tipo de coisas. Eu não estou dizendo que o Ross participou diretamente disso, mas indiretamente as pesquisas dele
afetaram esse campo. Porque o que acontece? A Índia, por exemplo, onde o Ross nasceu, a gente sabe que foi uma colônia britânica, né? No século XIX e XX, né? A gente teve essas colônias instauradas lá na Inglaterra, que não havia sido colonizada antes porque eles não sabiam qual era a causa da cólera, né? Era um lugar complicado dos soldados britânicos se estabelecerem, criarem lá os seus centros militares e poderem explorar lá o ambiente, porque eles não sobreviviam por muito tempo. Quando se descobriu que era através da água e que existia um processo de prevenção, até muito fácil, né? O próprio fervimento da água faz com que as bactérias sejam mortas, então aquilo ali fazia com que os soldados pudessem permanecer por mais tempo, e aí as colônias se instauravam. E o que acontece é que esse tipo de doença chamada tropical, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso agora durante o vídeo. Essas doenças, depois da gente descobrir quais são os vetores, quais são as causas, a etiologia, a gente desenvolva métodos para prevenção, principalmente daquele país que está a fim de colonizar os países em desenvolvimento. É claro que hoje em dia a gente não vê isso de maneira tão evidente quanto a gente vê na história, né? No século passado e no século XIX, XVIII, XVII, a gente vê as colonizações de uma maneira um pouco mais agressiva, mas as desculpas que eram utilizadas por esses países, principalmente os países europeus que faziam as suas colônias, eram que o lugar era sujo, as pessoas não tinham cultura, não tinham educação, então a gente vai mandar o nosso exército, vai fazer lá uma cidade nossa, e aí a gente vai começar a ensinar essas pessoas e tal. Eu não digo que talvez houvesse algum interesse real nisso, mas obviamente existia o interesse econômico e também territorial, né, desses países invadirem os países em desenvolvimento, e infelizmente foi isso que aconteceu nos séculos passados, né? A malária, então, a gente pode ver que não foi diferente, até porque o Ross, ele era filho de um general do exército índio-britânico, né? Eu não consegui descobrir, porque algumas bibliografias diziam que ele nasceu na Índia, o pai dele nasceu na Índia, e outras que nasceu na Inglaterra. Bom, enfim, o fato é que o Ross, quando novo, foi mandado até Londres, ficou lá estudando, depois entrou na Universidade de São Bartolomeu, concluiu os seus estudos, né? O Ross era realmente brilhante, ele tinha muito interesse na poesia, na literatura, em drama e na matemática. Ele escreveu livros de literatura, se eu não me engano, The Child of the Ocean é um dos livros que ele escreveu, pelo que eu me recordo. Escreveu várias poesias e postulados matemáticos muito interessantes que depois foram utilizados dentro da epidemiologia estatística. Então o Ross era um cara realmente muito inteligente, ele não era tão fascinado pela medicina quando novo, né? Dizem que o seu pai foi muito influente na decisão da medicina, que com uma certa obrigação fez ele entrar nesse curso, mas independente disso, ele entrou, fez a sua graduação, e quando ele começou a se destacar, o Ross começou a ser enviado para vários lugares. Ele fez diversas viagens, foi para a África, voltou para a Índia, foi para vários lugares da Ásia, investigando doenças, né? Investigando enfermidades. A malária ele começou a investigar e teve muitos fracassos, não conseguia descobrir qual era a causa. E aí teve um médico francês também, médico militar, né? Esses médicos militares, eles participavam muito dessas descobertas, e isso tinha relação com a colonização de outros países, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas isso existia uma relação. Outra hora a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Esse médico francês se chamava Alphonse Laveran, tá?
O Laverham também ganhou o Nobel, só que do ano de 1907, só que a descoberta dele foi bem antes de 1907 e antes do Ross também fazer a sua descoberta, né? O que o Laverham descobriu? Ele descobriu que existiam parasitas diferentes das bactérias, porque a microbiologia estava crescendo como uma ciência e eles estavam vendo que várias causas das doenças eram as bactérias. O Ross tinha feito, o Robert Koch havia feito vários postulados e várias descobertas, né, em relação ao próprio bacilo da tuberculose, a cólera ele investigou e outras bactérias, como a gente já mencionou em alguns outros vídeos, e eu vou acabar mencionando no Prêmio Nobel de 1905, que foi do Robert Koch. Enfim, estou tentando ser um pouco sintético, mas é difícil a gente falar de maneira muito direta, porque a gente vai perder algumas nuances aqui. Então, assim, eles não descobriam que bactéria causava a malária, por um motivo. A malária não era causada por uma bactéria, ela era causada por um protozoário, né? E o Laverham, esse médico francês, descobriu que era um protozoário chamado Plasmodium falciparum, um micro-organismo diferente, e eles eles já sabiam qual era a sintomatologia, o que causava no organismo da pessoa, né? No caso, febres, calafrios, anemia, levava à morte das pessoas, principalmente de crianças, né? Ainda existia uma estimativa há pouco tempo atrás da OMS que de 2 a 3 milhões de crianças morrem por ano da malária, então é uma enfermidade infecciosa muito complicada. E quando o Laverham fez essa aportação, o Ross começou a ter um norte para onde ele poderia estudar. E ele começou a ver que ele já havia rumores que talvez o mosquito era o causador ou não era e tal. E ele começou a ver que os mosquitos, principalmente aqueles que se alimentavam de sangue contaminado, eles começavam a desenvolver umas células com um pigmento diferente. E elas produziam alguns cistos, né? Como se fossem alguns pequenos tumores aquosos. E ali ele passou a investigar, e o Ross, a principal aportação dele foi descobrir o ciclo de vida desse plasmódio, tanto dentro dos anófiles, dentro dos mosquitos, quanto a descoberta do ciclo de vida dentro do organismo humano. Então a aportação dele foi nesse sentido, foi comprovado por outros microbiologistas famosos da época, inclusive o Koch estava junto, né? Ele sempre, enquanto vivo, foi uma figura, um protagonista nessas descobertas etiológicas das doenças infecciosas. E aí se descobriu que o Anopheles era um mosquito, que o mosquito era apenas o vetor e que a doença real era causada por esse protozoário Plasmodium. O Ross passou também a incluir a matemática dentro da sua metodologia de investigação para poder ver dados epidemiológicos, desenvolver estratégias para erradicar a doença, que não foi erradicada, mas foi realmente atenuada depois das suas pesquisas, né? E isso facilitou que alguns países europeus entrassem em países chamados tropicais, né? Países com clima um pouco mais quente, onde haviam esses mosquitos, e a prevenção passou a ser muito maior. Existia um experimento também muito complicado com o Red, né, com um médico americano, que eu vou comentar aqui em outro vídeo, não vai dar tempo, senão vai ficar muito extenso, falando também sobre a malária, um experimento muito complicado, extremamente antiético. Bom, mas o que a gente tem para falar do Ross foi isso, tá? O Ronald foi um grande médico, ajudou nos tratamentos da malária, foi um intelectual, né? A gente pode dizer um polímata, né? Que conseguia ser um profissional excelente, não só um profissional, mas uma personalidade excelente dentro da literatura, da poesia, do drama, da matemática, e deixou esse legado aí falando sobre o ciclo de vida dos protozoários dentro
dos organismos vivos, dos organismos humanos e dos insetos também. Então, para o vídeo de hoje é apenas isso. Novamente, reitero que quem quiser um material disponível e compacto sobre o que a gente falou, entra lá no Instagram, tira um print aí da tela antes aqui do canal, mostra quem é inscrito. Eu vou reenviar para vocês esse material, um mapa mental do que a gente tratou aqui, para quando vocês entrarem em contato com essa matéria na universidade, vocês já têm um certo arcabouço cultural, social e histórico do que aconteceu e as referências dessa área aí. Então seria isso, espero que tenham gostado, um abraço a todos e nos vemos em breve.